Cara, entre os dois eu também ficaria com o Danilo pela expectativa. Acho que o Danilo é mais realidade. Só que também tem um contra que pesa negativamente, né? E é o fator dele ter tido muitas lesões. Nas últimas, principalmente partidas da seleção, ele ficou de fora nos principais momentos da seleção brasileira por conta de lesão. Então tem que saber a que ponto também está o Danilo no que diz respeito à parte física. Isso também pesaria. Tem questão de salário também, que a gente tem que entender como é que é esse retorno, porque não adianta querer retornar ao futebol brasileiro e jogar pelo Flamengo. Tem que saber o quanto também ele vai estar querendo de salário, porque o Flamengo também não vai, abrir as pernas para pagar qualquer quantia que ele pedir. Fora também que a última vez que comentaram sobre a questão financeira, falaram que o salário iria girar em torno de 1,3, 1,5. Sendo muito sincero, eu acho que é um valor um pouco acima do esperado para um jogador lateral. Lembrar que o Felipe Luiz não recebia isso, pelo que a gente sabe, era próximo, mas não era isso. Rafinha também, muito provavelmente, não era nessa casa. Então, assim, é um grande jogador, mas a gente tem que também entender as condições que ele viria para o Flamengo. A projeção do Kelvin comparado ao Danilo é muito interessante por muitos fatores, principalmente o salário, a questão de quanto vai poder gerar financeiramente, né, um retorno financeiro para o Flamengo no futuro, porque um jogador já é consagrado e o outro tem apenas 23 anos. Só que eu acho que se eu pudesse também escolher um deles nesse momento, Renan, seria o Danilo. Se você falar assim, Cleito, você tem esse dinheiro aqui, ó, investe Danilo ou Kelvin? Eu gostaria de investir no Danilo. Mas aí também tem que entender se ele quer voltar agora ou não. E pelo que deu a entender, ele não vai voltar para essa janela. Então, por conta disso, eu acho que o Flamengo tem que considerar sim a vinda do Kelvin. Caso essa notícia seja verdadeira, né? Porque o Flamengo tem essa carência e a gente não pode ficar esperando a boa vontade do Danilo querer voltar para o Brasil para ficar esperando e empurrando com a barriga o que a gente tem aqui hoje, que é Varela e Wesley. O Varela a gente já entendeu que ele é útil para o elenco, mas o Wesley é esse jogador que a gente tem essa incógnita, essa incerteza do quanto ele pode render ou não. Vai ser o Wesley que jogou mal ou bem ali contra o Grêmio no primeiro jogo, que ele começou a ser um pouco mais impactante na segunda etapa, defensivamente, ou vai ser o Wesley um pouco mais seguro contra o Atlético Paranaense? Tem essas dúvidas. Então, se eu pudesse, assim, dizer para o Flamengo não esperar o Danilo e ir logo direto no Kelvin, sem sombra de dúvida, essa seria a minha opção, Renan. Só que eu entendo que o Danilo pode dar ao Flamengo muitos outros atributos que o Kelvin não daria, sabe? Então, assim, o fato é, se esses dois forem os jogadores que o Flamengo projeta para a lateral, Renan, eu estou satisfeito e estou tranquilo. Eu acho que são dois jogadores que chegam para vestir a camisa e serem titulares. Os dois chegam e são titulares no Flamengo. Agora, tem que entender o quanto o Flamengo está disposto a esperar e também entender o quanto o Danilo está disposto a aguardar o seu fim de ciclo da Europa para retornar ao Brasil. Se for para ficar nessa insegurança, aí a gente vai logo no Kelvin e sana esse problema. E caso for necessário, eu acho que a vinda do Kelvin, Renan, não impede a vinda do Danilo. Eu acho que uma coisa não está atrelada à outra. Agora, tem que entender também se o Flamengo quer fazer esse tipo de movimento. Porque para a vinda de um deles, Renan, ou o Varela ou o Wesley deveriam sair. Acredito eu que a corda ia arrebentar para o Wesley. Que, mal ou bem, muita gente fala que tem algumas sondagens vindas aí de algumas equipes. Então, eu acho que seria algo mais palpável para fazer a venda. E aí, tendo o Kelvin e o Varela, para trazer o Danilo no futuro, vai ter que entender também que talvez o Varela tenha ali o seu fim de ciclo. Um ponto que pesa também contra o Danilo. Sabe qual é, Renan? Você tem o Varela convocado. Você vai ter o Danilo convocado também, irmão. Tu vai ficar sem lateral direito. O Kelvin já não tem também muito essa questão. Eu acho que o Kelvin não seria convocado a curto prazo. Talvez, rendendo a longo prazo, poderia até ser uma opção.
E aí aqui no chat colocaram outro ponto também que pesa a favor do Danilo, que é ele saber jogar como zagueiro. Então, caso o Tite queira projetar uma mudança tática sem mexer muito nas peças, isso também seria viável. Então, assim, cara, por isso que eu acho que eu repito o que eu acabei de falar. Se o Flamengo tiver o alvo, esses dois jogadores, eu tô tranquilo quanto à lateral direita. Eu acho que o Flamengo está indo no mercado de forma certeira. O Flamengo está falando assim, ó, eu tenho essa bala na agulha. A bala que acertar o Kelvin tá bom e a bala que acertar o Danilo, para mim, também tá bom, Renan. São dois jogadores que eu fico muito feliz em saber que o Flamengo estaria contratando. E eu acho que seriam dois jogadores, como eu disse, para vestir a camisa para ser titular, chegar e jogar, entendeu? Eu acho que não tem como você ficar muito nessa de disputa a vaga. Não, eu acho que os dois chegam para ser titulares. Vai ser maravilhoso, Renan. Cara, eu acho que o Danilo vem a titular sem sombra de dúvida. Eu acho que o Kelvin ele ia precisar jogar e construir a titularidade, porque eu tô imaginando isso acontecendo na próxima janela, né? E aí, acontecendo na próxima janela, eu não acho que até a próxima janela chegar, a gente vai mudar de treinador. Ou seja, o treinador vai ser o Tite. E aí, sendo o Tite, eu acho que o Danilo rapidamente vai furar essa fila aí. Não vai demorar, não. Agora, vindo o Kelvin, não. Vindo o Kelvin, eu acho que o Kelvin vai ter que construir isso dentro de campo. E aí eu acho que ele vai conseguir construir isso. Eu não acho que seja a tarefa fácil, não. Porque eu acho que o Varela, apesar de não ser um jogador brilhante, um jogador que faz chover dentro de campo, ou o cara que define o resultado de uma partida, mas ele é um jogador muito correto. Ele mantém um nível de atuação muito regular, e um nível de atuação regular, assim, regular sendo positivo, né? Não pode também ser regular sempre jogando mal. Mas ele sendo regular, contribuindo, isso reduz as oportunidades de quem quiser pegar aquela titularidade, e reduzindo a oportunidade levaria um pouco mais de tempo o Kelvin vir a ser titular. Eu vou discordar um pouco da tua visão quando você acha que seria possível trazer os dois, que a chegada de um não impede a chegada de outro. Eu acho que acaba impedindo por conta do custo que a gente teria mensalmente. A gente teria que pagar um valor considerável mensal ali para o Danilo, até porque o Danilo provavelmente viria sem custo de aquisição, então você acaba dando uma inflacionada ali no direito de imagem para poder fazer sentido para o jogador um retorno ao futebol brasileiro. E no caso do Kelvin, caso ele não venha por empréstimo, caso ele venha por uma venda, eu acho que a gente teria dois motivos para inviabilizar o Danilo, por exemplo, de chegar também, porque a gente teria que desembolsar, mesmo que de forma parcelada, o custo de aquisição. O custo de aquisição é caro, então você acaba dando uma estreitada no teu orçamento, você vai acabar tirando parte do orçamento que seria, por exemplo, para pagar salário, e vai mobilizar ele para compra de direito federativo, para poder amortizar a compra do Kelvin, sem contar que o Kelvin também teria uma mensalidade ali, teria um salário relativamente alto, porque o cara tá vindo da Europa, recebe em euro. Então, se ele estiver recebendo, sei lá, 200 mil euros lá, 150 mil euros lá, quando tu converte isso para real, isso já vai chegar perto de 1 milhão. Então, assim, ele já viria também recebendo um salário muito alto. E aí a gente não tem notícia, pelo menos a gente não sabe, né? Mas por enquanto não tem notícia de uma saída do Varela. Então, o Flamengo, que até há pouco tempo atrás não tinha lateral direito nenhum, passaria a ter 3 laterais direitos, e todos eles custando caro. Eu acho muito difícil disso acontecer. Eu acho que ou viria o Danilo ou o Kelvin. Um é plano A e outro é plano B. Quem é o plano A e quem é o plano B, isso não está muito claro pra gente. Mas eu acho que um é plano A e outro é plano B. Se o Danilo vem, eu até acho que o Danilo é um cara convocável. Mas a próxima convocatória, de fato, depois da Copa América, seria já pensando em ciclo de Copa do Mundo. Mas aí Copa do Mundo para o futebol, né? Então, assim, a gente não teria tanto problema com relação à convocação do Danilo, não. Vai ter um amistoso ou outro? Vai ter. O Danilo seria convocado? Seria, obviamente. Ele é o cara que está fazendo essa transição da safra que está chegando para a safra que está indo embora. Ele é o último remanescente ali. Então, ele é o cara que vai fazer essa interlocução com a galera que está chegando, preparar novos líderes, traduzir para esses caras que estão chegando agora na seleção o que é a seleção brasileira, o que é a relação que a CBF tem com os jogadores, enfim. Ele vai ser esse cara dentro de campo em algum momento. Então ele vai ser convocado ainda, mas eu acho que a gente vai ser menos violentado com isso. E aí, sendo ele convocado, a gente ainda teria o Varela. Porque, assim, competição que vai tirar todos os laterais sul-americanos é uma Copa das Confederações da vida, é uma Copa América da vida ou Copa do Mundo. Copa do Mundo não tem problema, porque para mesmo.
Agora, a Copa América, eu acho que a gente não deve ter uma no ano que vem. Eu espero que não, né, cara? Tava tendo ano sim, ano também. Eu espero que a gente não tenha mais Copa América em breve. Então a gente não teria tanto problema com convocação, eu acho, né? Pelo menos não para perder os dois laterais.